texto se abre com a prisão consumada, quando Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, espaço que não é apenas uma residência privada, mas o centro do poder religioso de Jerusalém naquele período. Trata-se de uma elite sacerdotal ligada ao templo, profundamente envolvida com a manutenção da ordem pública sob vigilância romana, especialmente durante a festa da Páscoa, quando a cidade estava inchada de peregrinos e qualquer agitação messiânica era vista como ameaça. O ambiente é carregado de tensão política, religiosa e espiritual, e Jesus entra ali não como um réu comum, mas como alguém já previamente condenado nos corações de muitos. Enquanto isso, Pedro segue de longe, e essa simples observação já carrega peso narrativo e teológico. Seguir de longe não descreve apenas distância física, mas revela um movimento interior de hesitação, medo e ambiguidade. Ele não abandona completamente Jesus, mas também não caminha ao seu lado. A tradição interpretativa reconhece que aqui começa uma fragmentação entre intenção e coragem, entre amor declarado e fidelidade prática. Algo que o próprio texto permite perceber sem precisar psicologizar excessivamente o personagem. Quando o relato diz que acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, somos conduzidos para dentro de um cenário muito concreto. As noites em Jerusalém, especialmente naquela época do ano, podiam ser frias e o fogo era necessidade prática. O pátio era um espaço aberto, cercado por dependências, onde servos, guardas do templo e membros da casa se reuniam. Pedro senta-se entre eles, o que mostra sua tentativa de se misturar, de se tornar invisível, de parecer apenas mais um. Há aqui uma ironia silenciosa. Aquele que pouco antes afirmara que iria até a morte com Jesus, agora busca aquecimento junto aos que participam, direta ou indiretamente, da engrenagem que leva seu mestre ao julgamento. O fogo que aquece o corpo contrasta com o esfriamento progressivo da coragem e da confissão. É então que uma empregada o vê. Não se trata de alguém com autoridade, mas de uma serva, uma mulher de posição social baixa, o que torna ainda mais significativo o fato de Pedro se sentir ameaçado. Ela fixa os olhos nele, expressão que indica observação atenta, talvez porque algo em Pedro destoasse dos demais. O sotaque, os gestos, a postura, tudo podia denunciá-lo. Quando ela diz que ele também estava com Jesus, não há ainda uma acusação formal, mas uma constatação. Mesmo assim, Pedro nega. A forma da negação é direta e absoluta. Ele afirma não conhecer Jesus. No contexto cultural do mundo antigo, dizer que não conhece alguém não é apenas negar informação, mas romper qualquer vínculo relacional. É um distanciamento público, verbalizado, que corta laços. Aqui o texto deixa claro que a negação não nasce de um interrogatório judicial, mas de uma interação cotidiana, o que ressalta a fragilidade humana diante da pressão social mais simples. Pouco depois, outro homem o reconhece e afirma que Pedro também é um deles. A expressão "um deles" aponta para o grupo dos discípulos, seguidores identificáveis de Jesus. A resposta de Pedro é novamente uma negação, agora ainda mais específica. Ele diz que não é um deles. Se antes negou conhecer Jesus, agora nega pertencer ao grupo que caminhou com ele, ouviu seus ensinos e participou de sua missão. O movimento é descendente. A tradição interpretativa reconhece aqui uma progressão na negação, não apenas em número, mas em profundidade. O texto não sugere que Pedro tenha planejado isso. Ao contrário, tudo acontece de forma gradual, quase escorregadia, como quem vai cedendo passo a passo. Depois de cerca de 1 hora, o tempo é mencionado para mostrar que houve espaço para reflexão, silêncio e possível arrependimento antes da terceira acusação. Não foi algo impetuoso e instantâneo. Outro afirma com convicção que Pedro estava com Jesus, e agora o argumento é linguístico e cultural. Ele é galileu. O sotaque dos galileus era reconhecível em Jerusalém, como já se sabe por fontes históricas e pelo próprio texto bíblico. A Galileia era vista com certo desprezo pelos judeus da Judeia, considerada uma região menos refinada, mais exposta a influências gentílicas. O que Pedro não consegue entender não é apenas sua fala, mas sua origem, sua história, sua identidade. Isso aprofunda o drama, pois ele não é traído por um objeto ou por um gesto, mas por quem ele é. Pedro insiste mais uma vez, afirmando não saber do que estão falando. Os relatos paralelos indicam que essa terceira negação foi acompanhada de juramentos, o que demonstra que o medo atingiu um nível extremo. Aqui o texto permite compreender a força da pressão do momento. Não se trata apenas de covardia pessoal, mas do temor real de prisão, tortura ou morte.
Mesmo assim, o texto não relativiza a gravidade do ato. A negação acontece no nível mais profundo da confissão, exatamente como Jesus havia anunciado. Enquanto Pedro ainda fala, o galo canta. O canto do galo não é um detalhe folclórico, mas um marcador temporal e teológico. No mundo antigo, o canto do galo anunciava a transição da noite para o amanhecer, o fim da escuridão mais profunda. O que para a cidade sinaliza a chegada do dia, para Pedro sinaliza a revelação do seu fracasso. O texto então alcança um dos momentos mais densos de todo o relato. O Senhor se volta e fixa os olhos em Pedro. Não há palavras, não há reprovação verbal, não há condenação explícita. O olhar é suficiente. Uma leitura histórica cuidadosa indica que Jesus provavelmente estava sendo conduzido de um espaço a outro dentro do complexo do sumo sacerdote, e nesse movimento seus olhos encontram os de Pedro. O texto não autoriza afirmar o conteúdo emocional exato desse olhar, mas permite entender que foi um olhar que trouxe à memória a palavra previamente dita. Pedro se lembra da palavra do Senhor, quando Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. A lembrança aqui não é meramente intelectual. É uma lembrança que atravessa a consciência e o coração. A palavra de Jesus se mostra verdadeira, não apenas como previsão, mas como revelação do estado interior do discípulo. O texto não apresenta Jesus como alguém que armou uma armadilha profética, mas como aquele que conhecia profundamente seus discípulos e sabia até onde iria a fraqueza humana quando confrontada com o medo. Pedro então sai dali e chora amargamente. O verbo usado indica um choro intenso, profundo, sem contenção. Não é um lamento performático, mas uma dor que transborda. Ele se afasta do ambiente, reconhecendo implicitamente que não pode mais permanecer ali. A tradição interpretativa reconhece que esse choro não é apenas tristeza pelas consequências, mas pesar pelo pecado, algo que prepara o terreno para a restauração futura, ainda que o texto não avance para esse momento agora. O relato se encerra nesse ponto sem oferecer resolução imediata, deixando Pedro no vale da própria falência, enquanto Jesus segue firme no caminho do sofrimento redentor. O texto, assim, não constrói um contraste simplista entre um Jesus forte e um Pedro fraco, mas expõe a profundidade da encarnação do Filho de Deus, que conhece a fragilidade humana por dentro e não se surpreende com ela. Ao mesmo tempo em que revela a realidade do coração humano quando separado da vigilância e da oração. Tudo isso é narrado sem exageros, sem explicações artificiais, permitindo que o próprio texto conduza o leitor a caminhar lentamente pelo pátio, a sentir o frio da noite, a ouvir o estalar do fogo, o murmúrio das vozes, o canto do galo e, acima de tudo, o silêncio pesado de um olhar que atravessa a alma. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.